Amém? Tempinho tá frio. Queria que você curvar sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua presença, por esse culto. Queremos dizer que estamos aqui por causa do Senhor. A pessoa mais importante é a pessoa do Senhor Jesus nesse lugar. Por isso, nós queremos agora ser ministrados pela tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de forma clara, objetiva e simples. Que possamos sair daqui hoje edificados pela tua palavra, pelo conhecimento da simplicidade do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo de número 16. Queria começar uma ministração hoje, quem sabe no domingo terminar ela. Trabalhar um assunto que eu acho que é muito difícil trabalhado, quase não vejo, mas acredito eu que vai te ajudar muito, te vacinar. Lucas capítulo 6, versículo de número 16. Esse texto vai falar de forma bem simples sobre Judas, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes. Lembrando que Jesus também tinha um irmão chamado Judas, e aí o texto da Bíblia Sagrada coloca Iscariotes para diferenciar qual dos Judas é que o texto está dizendo. E diz o seguinte: e Judas Iscariotes, que também se tornou traidor. Fala comigo assim: Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Perfeito. Agora vai comigo lá em João, capítulo 12, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 6. João 12, 6. Joga o 5 para mim, só para dar uma olhadinha aqui como é que está essa versão. Joga o 4. Isso. Olha o que diz o texto aqui em cima. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos próximo. Aquele que estava para o quê, queridos? Trair Jesus, disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o seu valor não foi dado aos pobres. Abre em Mateus 26, 15. Mateus 26, 15. E diz o seguinte: e disse: que me ireis dar se eu vos entregar? E lhes pesaram 30 moedas de prata. E perguntaram-lhe quantas moedas seria convertido a ele. E ele disse: 30 moedas de prata. Agora vai comigo lá em João, capítulo 12, versículo de número aí. Olha para mim aí, o 4. João 12, 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, prossegue. Aquele que estava para trair Jesus disse: porque este perfume não pode ser vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Continua. Ele disse isso não porque o quê, queridos? Se preocupava com os pobres. Prossiga. Mas porque era ladrão. Fala comigo, ladrão. Pronto. Esse texto mostra sobre um personagem que andava com Jesus, vestia semelhante a Jesus, se assentava na roda onde Jesus fazia parte, comia com Jesus e se possou ou apoderou de ser um tesoureiro de Jesus. Ele cuidava das finanças. Tem um texto que fala que, além de tudo, ele pegava o dinheiro. Ele era ladrão. Ladrão faz o quê?
ele rouba, né? Ele se apossava das posses, ele roubava do dinheiro que era depositado em relação aos cuidados de Jesus, do ministério de Jesus. Esse cara andava com Jesus, fazia parte do ministério de Jesus, se assentava com Jesus, mas o seu coração nunca foi convertido. Nunca houve uma transformação, nunca houve uma mudança interna no seu coração, embora ele fazia parte da mesa onde Jesus estava. Perfeito. Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, eu vou lendo para ganhar tempo, e aí vocês vão acompanhando aí, diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Outra versão fala, volta lá ao 29. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Filipenses 3:2 diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, daquele que não tem aliança. Judas capítulo 1, versículo 4, esse aqui é um irmão de Jesus que escreve, de fato é um irmão de Jesus, por parte de mãe. Ele escreve o seguinte: porque certos homens se introduziram furtivamente, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afastem-se. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre vós o povo falso, os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias, ou seja, mentiras destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não creiais a todo o Espírito. Fala comigo, a todo o Espírito. Mas provai. Fala comigo, mas provai se os Espíritos são de Deus. Aí o texto continua: porque já muitos falsos profetas se têm levantado em todo o mundo. Mateus 7,15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Somente até aqui. Eu te mostrei aqui um tanto de texto que vai revelar sobre o coração humano relacionado ao reino de Deus. Fala comigo assim: nem todo mundo, mais forte, nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem todo mundo que está na igreja teve o seu coração transformado. Por aqui nós começamos a pensar alguma coisa. Dentro de nós, que servimos a Deus, nasce uma simplicidade a acreditar que todo mundo tem o mesmo coração da gente. Nós pensamos que a pessoa que entra nessas portas, que começam a participar de um culto, de uma liturgia, na terça, na quinta, e ele começa a aprender jargões como graça e paz, paz do Senhor. Ele começa a dizer aleluia, amém, glória a Deus. Tende-se a pensar dentro de nós que essas pessoas se converteram ao evangelho genuíno. Por quê? Porque em nós não há maldade no sentido de querer julgar as pessoas, pelo menos não deveria ter. Nós acreditamos que todo mundo que vem para cá está buscando uma transformação, não importando o que fez no passado ou deixou de fazer.
Nós entendemos que alguém que aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe um passe de nova mudança, de nova transformação e de uma nova oportunidade. Sim ou não? Verdade? Perfeito. Só que em contrapartida, nem todo mundo tem esse temor de Deus no coração. Nem todo mundo enxerga pela mesma ótica que a gente enxerga. E por causa disso, a Bíblia diz que a terra Deus deu para os homens governarem. Então é de extrema responsabilidade o governo do homem sobre a terra. Terra é isso aqui, onde nós estamos. E Deus não fica o tempo todo interferindo, não. Ele vai interferir quando há uma necessidade, mas não fica o tempo todo interferindo, até mesmo porque Deus tem muita coisa para poder fazer, ou seja, governar o mundo. O que acontece é que pessoas podem se aproximar do Evangelho, assim como Judas se aproximou de Jesus, e não mudar o seu coração. Quem está me entendendo? As pessoas podem se aproximar da igreja, porque a igreja tem-se um lugar de pessoas que estão buscando uma transformação e pessoas que são honestas. É o pensamento que se tem de igreja. Falou em igreja, entende pelo menos que esse seja o princípio norteador de qualquer pessoa. Alguém simples, alguém honesto, enfim. O que acontece é que essas pessoas elas podem aproximar desse lugar e nunca serem tocadas por Jesus por completo. Elas podem vir aqui na frente, levantar a mão, aceitar Jesus para fazer parte, para ganhar sua confiança e nunca ser transformado. Pastor, me dá uma base para isso. O próprio Judas. E engraçado é que Jesus sabia que Judas era traíra. E mesmo assim, pensando lá na frente, pensando na gente, ele deixou Judas se aproximar da mesa, comer do pão, participar, ser um tesoureiro, para que alguém no futuro pudesse ver aquele texto e entender. O próprio Jesus não foi poupado de uma traição. Quem dirá a igreja que segue a Jesus? O que eu quero dizer com isso? Eu queria te mostrar, no tempinho que me resta, e eu quero continuar no domingo, se assim Deus permitir eu estiver vivo, trabalhando com vocês o seguinte tema. Pode ser que eu não vou estar vivo, velho. Vou estar na glória, mas pode ser, ué. O futuro pertence a Deus. Eu quero trabalhar com você o seguinte tema. Fala comigo assim, escondendo. Eu queria que vocês me ajudassem. Escondendo atrás do Evangelho. O que é o Evangelho, Zé Marcelo? Pregação de Cristo Jesus. Os ensinos da cruz. E existem pessoas que vão se esconder atrás do Evangelho. Primeira coisa que eu quero pensar com você. Eu quero te alertar que o fato de você estar numa igreja que serve a Deus não significa que todo mundo aqui é crente e serve a Deus por essência. Eu quero te mostrar que pelo fato de você ver alguém aqui dentro da igreja, participando, sentando, dizimando, ofertando, dando glória a Deus, aleluia, girando um manto, rodando uma perna só, você bate o olho e fala, não, esse cara é crente. Não, não é crente porque está aqui fazendo isso. Ele não é crente por causa disso. Porque tem um caminhão de texto que mostra, olha, fique atento, acautele, preste atenção nisso. O próprio irmão de Jesus, Judas, que é outro personagem, escreve. No meio dos crentes estão pessoas infiltradas, dizendo que são crentes, mas não são crentes. Com qual intuito? Matar sua fé. Matar sua expectativa. Frustrar você de igreja. Sim ou não? Te fazer enxergar uma coisa que você não viu sobre a igreja, no sentido de roubar de você essa fé, essa crença em Deus. Está tudo envolvido. E aí diz um texto também que o próprio Deus, no dia certo, há de separar o joio do trigo, porque se você tenta roubar ou tirar do meio da igreja, da seara, o joio envolvido, há de que você arrancando o joio pode sair um ramo de trigo também e se perder. Então o próprio Deus diz, olha, no dia do juízo final, eu vou me encaminhar de separar o joio do trigo, porque são muito parecidos. E aí entra um outro detalhe, por mais que a gente acredite nas pessoas, só existe um dom que é destinado a Deus, que é saber de fato o que passa no coração do homem. Você não consegue saber o que passa no coração do homem. Você não tem essa onipotência de conhecer todas as coisas. Quem está me entendendo? Então, o que eu queria trabalhar com você? Sobre
a ideia de pessoas que se escondem atrás do evangelho. Eu queria te mostrar pontos, assim, gatilhos isolados. Ó, tem esse ponto aqui. Tem esse outro ponto que você deve observar. Primeiro ponto que eu queria destacar com você, e eu queria que você repetisse comigo, é o seguinte, fala comigo: igreja é o local onde psicopatas se aproximam com a intenção de fazer vítimas. Que absurdo, pastor. Não dá para ser uma coisa. Quando você vai estudar história, perceber sobre o comportamento humano, PNL, você descobre, inclusive aquele livro da Ana Beatriz, que é uma mulher que estuda sobre a psicanálise em relação a comportamental, ela retrata a ideia de pessoas que são psicopatas. O que é que a gente imagina de um psicopata? Sempre um serial killer, alguém que mata pessoas. Geralmente, esse tipo de psicopata, ele não faz parte do Brasil. Só teve uma exceção ao longo de mais de 20 a 50 anos, que foi Lázaro, por último agora. Mas não tem um serial killer que mata gente aqui no Brasil. Você quase não ouve casos assim. Nos Estados Unidos, por causa da alimentação, fast food, você vê que lá é mais comum isso acontecer. Mas a nossa região, que é mais quente, acaba que não tem esse tipo de psicopata, que é uma doença no seu psique, na sua formação da mente. Mas aqui tem um outro tipo de grau de psicopata no Brasil. Dentre deles é o estelionatário, o cara que aproxima da mulher mais velha e ele sendo mais novo para querer usurpar, roubar dela. Isso acontece ou não acontece? O cara que se oferece para ir no banco, ajudar uma velhinha a sacar o dinheiro, depois rouba dela o dinheiro, não está nem aí. É um tipo de psicopatia. E que é mais comum para o nosso lado de cá. O cara que dá golpe na internet, o cara que usa a oportunidade para tentar ganhar dinheiro em cima do prejuízo dos outros. Um exemplo claro de psicopata que age assim. A pessoa está passando por algum tipo de saúde e ela está precisando de fazer um tratamento, um câncer, alguma coisa assim. E aí ela não tem dinheiro para aquele tratamento. Aí ela pega o carro que vale 54 mil reais, 50 mil reais. E aí ela oferece para poder vender. Pois psicopatas aproximarão oferecendo 30 mil reais num carro que vale 60 mil reais. Quem está me entendendo? Oportunista. É um tipo de psicopatia, porque a pessoa não tem empatia com o outro. A pessoa sabe, Claudimir, que aquela pessoa está vendendo o carro, não é por questão de querer vender o carro, é por uma questão de urgência de saúde. Quem está me entendendo? Aí ela vai lá, aproxima e vê uma oportunidade de arrancar uma tira de couro. Eu pago 30 mil reais nesse carro seu, que vale 60 mil reais. Um tipo de prejuízo. Pois é. Dentro da igreja, isso acontece muito. E por que acontece muito? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas têm um coração bom. Igreja, isso aqui se torna alvo por causa de quê? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas são pacíficas e pacificadoras. Sim ou não, queridos? Então o que acontece? Há um estudo que mostra que esse tipo de psicopata, de pessoas que são desse tipo de perfil, elas vão procurar vítimas que são mais fáceis. E onde melhor encontrar? Dentro de uma igreja. Igreja é o lugar mais fácil de encontrar essas vítimas. Porque a ideia que se tem de igreja são pessoas buscando uma transformação, uma regeneração e estão com um coração simples, porque acreditam no evangelho, acreditam em Deus, têm princípios morais. Então por que há a importância de eu entender que existem pessoas que escondem atrás do evangelho? É porque, na verdade, o evangelho é a palavra de Deus, a pregação de Deus, e ela transforma o coração do homem. E uma das coisas que o evangelho faz, ele te desarma. Ele rouba de você, talvez, essa coisa maquiavélica, maldosa. Só que em contrapartida, quando você não fica atento às coisas, você acaba sendo um alvo. Por isso que Jesus fala, simples, vocês têm que me ajudar, simples como a pomba. Mas em contrapartida, não perca a prudência de uma serpente. Seja simples nas suas atitudes. Seja simples no seu coração, mas não perca a prudência. Quem está entendendo aqui? Então o que acontece?
Primeira categoria de pessoas que se escondem atrás do evangelho são pessoas que são psicopatas. Elas se escondem atrás do evangelho porque acham um alvo fácil dentro de igreja para poder trazer um grande prejuízo. É por isso que você vê pessoas que foram lesadas por crentes e nunca mais voltam à igreja, porque entendeu que aquela pessoa representa a coletividade. Porque entendeu que aquela pessoa que fez aquela pernada, na cabeça dela é um crente, mas na verdade não é um crente. É alguém que achou uma fonte de oportunidade para poder passar a perna. Por isso que Mateus 7,15 fala: acautelai-vos, ou seja, vigiai-vos com os falsos profetas. Detalhe, quando a Bíblia fala sobre falso profeta, tende-se a pensar só o líder da igreja, não é isso? A gente só pensa que é o pastor que é o maldoso, o covarde. Não, mas falso profeta é aquele que fala alguma profecia também. O falso profeta pode estar sentado do seu lado. Não necessariamente é alguém que está no altar da igreja. Esses dias para trás, a gente conversando com uma pessoa, ouviu uma história, aqui mesmo em Lagoa da Prata, de alguém que confiou, pegou um empréstimo de um valor de 200 mil reais e confiou a alguém da igreja para financiar aquela casa e quitar tudo lá. O que o cara fez? Deu a pernada. Não foi lá em São Paulo, foi aqui. E foi na El Shaddai mesmo. Mas por que isso aconteceu? Porque com certeza a pessoa que emprestou esse dinheiro, fez esse acordo, acreditou o quê? Na bondade do coração da pessoa, só porque fazia parte da igreja. Segunda coisa que eu aprendo com você sobre escondendo atrás do evangelho. Nós precisamos tomar cuidado ao se envolver emocionalmente com alguém só porque se diz crente. Fala, eu preciso tomar cuidado ao me envolver emocionalmente com alguém só porque ela diz que é crente. Você sabia que o fato de alguém disser, se apresentar como crente, não significa que ela é crente? Ela se apresenta como crente, mas não significa que ela é crente. Deixa eu falar. Para todo tipo de formação acadêmica, engenheiro, advogado, você tem lá o cartãozinho, não tem? Não tem, Luciano? Que te prova que você é o quê? Um engenheiro. Quando a pessoa vai para o direito e ela segue os trâmites, depois ela recebe uma carteirinha chamada UAB. Aquilo comprova que, de fato, ela é um advogado qualificado para poder tomar conta de um caso. Você é engenheiro também. Você tem o cartãozinho lá que prova. Mas quando a pessoa é crente? Cadê o cartão? Cadê o cartão? O cartão que se passa como verdade é a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia. E se tem uma Bíblia debaixo do braço, pronto, é crente. Mas quem disse para você que o fato de alguém pegar uma Bíblia, que ela pode comprar em qualquer lugar, que não vai ser impedida, colocar debaixo do braço, significa que ela é crente? Quem te diz que alguém que não é maldoso, que veio lá de São Paulo no intuito de querer fazer uma covardia com alguém, sentar aqui nesse banco aqui, vestir um terno quadrado e dar uns 2 glória a Deus, aleluia, significa que ela é crente? Mas a gente não vê isso como ameaça. Por quê? Porque teve esse jargão, teve a vestimenta, para nós é o quê? Crente. E aí é onde entra pessoas que se escondem atrás do evangelho. Com qual intuito, irmãos? Descobrir coisas sobre a sua vida, no intuito de fazer um negócio com você, no intuito de te dar um prejuízo. Teve um incidente aqui na igreja aqui. Roubaram um carro uma vez aqui. Quem me garante que a pessoa que roubou o carro não veio assistir um culto aqui? Quem me garante? Na verdade, eu acredito que veio assistir um culto. Até mesmo para ver. Ou vocês acham que não? Sim ou não, irmão? Eu estou falando heresia aqui em cima do altar. Sim ou não? Infelizmente, sim. Senta aqui, Bruno. Assiste um culto. Vê quem que é a pessoa que tem um carro ali fora. Vê quem que é a vítima. Vê
reação, vê comportamento, vê onde põe o carro. Quando alguém cisma de roubar a sua casa, já pula de uma vez? O que ele faz? Analisa. Ele passa semanas olhando, dias olhando, vendo a sua forma de comportar, que hora que você chega do serviço, que hora que você para, se tem cachorro ou não. Pois é. Por que alguém, quando vai fazer um mal em relação a alguém da igreja, vai deixar essas práticas de lado? As práticas são as mesmas. A maldade é a mesma. Aqui dentro da igreja, é fácil descobrir quem é todo mundo. O que você trabalha? O que você trabalha? Onde o outro trabalha? E quando a gente não fica apercebido dessas coisas, a gente passa a esquecer que essas coisas podem acontecer com a gente. Então eu preciso tomar cuidado ao me envolver com pessoas emocionalmente, eu falo aqui de relacionamento, de amizade, só porque a pessoa diz que é crente. Uma pessoa para ganhar sua confiança, a ponto de pedir um dinheiro emprestado, ela pede primeiro? Não. Ela vai fazer de tudo para ganhar sua confiança através da amizade. Vai na sua casa, te convida para ir na casa dela, para tomar um café. Não é, Fernando? Come um churrasco, almoça junto. Aí passa um mês, passa 2 meses, aí o seu grau de preocupação, ele vai passando, porque você vai se associabilizando com a pessoa. Daqui a pouco você arruma um apelido carinhoso, e a pessoa com você é um apelido carinhoso. Daqui passa 4, 5 meses, a pessoa ganhou sua confiança e ela está pronta para te aplicar um golpe. O carro estragou aqui, senhor. Você não me ajuda com dinheiro emprestado? Não. Depois eu te devolvo. Aí porque você conheceu a pessoa na onde? Na igreja. Um tantão de parênteses, resistência na sua cabeça já mudou, porque ela é crente, está na igreja. Vou emprestar. Olha o golpe aí. Olha o golpe aí. A moça está aqui limpinha, bacaninha, limpinha. Aí conhece um pilungo na igreja, apaixona por ele, acredita nele, casa com ele e descobre tamanho monstro que é. Aí depois, distancia da fé e culpa Jesus por isso. Mas não foi. Sabe o que aconteceu? É porque a pessoa não usou o senso da moral para poder observar. Tá na igreja, mas quer dizer o quê? Deixa eu ver como é que funciona. Judas caminhava com Jesus, era tesoureiro de Jesus, se assentava como Jesus, mas não tinha o coração transformado. Por isso que a minha palavra para você é o seguinte, sabe? Abra a sua visão para essas coisas. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Porque se você não abrir a visão para essas coisas, esses falsos, esses imorais, eles vão acautelar de você no sentido de roubar de você a sua fé e a sua crença em Deus, porque vai matar a sua fé quando o prejuízo acontecer. Aqui na igreja teve um tanto já. Teve um tanto de gente assim já. Até pisou um tanto de gente assim na igreja já. Aí fez negócio, deu prejuízo, deu pernada. Aí depois, pessoas aqui no gabinete vieram conversar com a gente, no sentido de quase estar morrendo, por não dar conta de pagar a conta de 80 mil reais por mês, 20 mil por mês, de conta que não foi nem ela que fez. E aí você pode fazer o quê? A igreja faz o quê? O que a igreja vai fazer? Tem o que fazer. Mas não é falta de avisar. Nós sempre falamos da igreja. Vamos lá? Não empresta carro, não empresta cheque, não empresta nem mulher, não empresta nada para os outros. Amizade, amizade. Negócio? Mas a gente não entende. A gente não entende essas coisas. A gente tem que pagar para ver o prejuízo acontecer, para depois esfriar e desanimar da fé. Por isso que Jeremias 17:9 fala o seguinte: enganoso é o coração do homem. E a pergunta é: quem o conhecerá? Quem vai conhecer o coração do homem? Porque o coração do homem é enganoso. Tanto para poder dissimular, e tanto pelo fato de acreditar. É enganoso pelo fato de eu acreditar no homem, e pelo fato da crença que está tudo certo. Terceiro ponto.
sobre pessoas que se escondem atrás do evangelho e o prejuízo que elas causam. O que eu não posso fazer? Eu não posso, fala comigo, eu não posso confiar financeiramente em alguém que apenas se denomina crente. Juninho, se o cara chegar lá na sua empresa e na hora de acertar com você lá falar, não, eu só pula fora. Porque a pessoa está usando uma estratégia de algo que tem peso para ganhar a sua confiança. Sim ou não? O dinheiro do crente e do não crente tem o mesmo valor? E por que na hora de confiar eu tenho que confiar só porque o cara é crente? Cuidado, senhor. Fechar negócio, em combinar negócio dentro da igreja. Cuidado, senhor. Ô irmão, o fato da pessoa estar aqui não significa nada não, irmão. Não significa nada. O fato da pessoa estar sentado aqui não significa absolutamente nada, porque o coração do homem é inacessível, no sentido de homem acessar. Então, um terceiro ponto que eu aprendo com você é: eu não posso confiar financeiramente com gente só pelo fato de ser crente. Apresentou ser crente, eu confio. Não. Porque quando o prejuízo vier, a sua fé não vai pagar, não. E aí entra um detalhe. Às vezes eu escuto isso em aconselhamento, em gabinete. Pastor, fulano de tal na igreja fez um compromisso comigo de pagar X valor. Um valor alto. E até agora não pagou. O que eu devo fazer? Eu já falo, eu procuro um advogado. Procuro um advogado. Porque igreja não é lugar de negócio, não. Igreja é lugar de vir servir a Deus. Sim ou não, irmãos? Agora, se fulano fechou um negócio com você e não te pagou, é direito seu procurar em juízos os recursos necessários. Ah, pastor, mas e o perdão onde se encaixa? Não, eu vou perdoar a pessoa, está perdoado. Mas na parte financeira, eu quero receber. Ou está errado, irmãos? Eu tenho que ficar com prejuízo mesmo, pagando aí 20, 40 mil de um trem que não é seu. Mas não pode fazer essas coisas na igreja, né? Mas eu falo assim mesmo. Eu falo no intuito de alertar você. Porque a ideia da sua fé e a ideia da pregação do evangelho não é para você caminhar 2 anos, 3 anos. É para você caminhar uma vida toda. Um quarto ponto. Existem pessoas aqui dentro, no ambiente de... Eu falo que dentro é no ambiente de igreja, tá? É universal. Não é El Shaddai, não. Universal. Existem pessoas aqui dentro que elas usarão da fé para ganhar a sua confiança no objetivo de te prejudicar. Existem pessoas que vão vir para esse ambiente no intuito de ganhar a sua confiança para lá na frente te causar um prejuízo. Você pode ver para você ver. Muitos empregos são arrumados dentro da onde? Dentro da onde? Da igreja. E grandes prejuízos acontecem depois desses empregos arrumados. Grandes prejuízos acontecem, não é por causa da igreja, mas é por causa da simplicidade do coração das pessoas que servem a Deus e que estão dentro da igreja. 2 Coríntios capítulo 11, diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Teve uma época, em 2016, 2017, por aí, a gente tinha o aprisco ali em cima, ali, a gente fazia muita questão do seminário. E aí encostou um rapaz, esse cara, moço, ficava na cola do meu pai. Eduardo, você lembra disso? Na cola do meu pai. E meu pai gosta dessas mexidas, né? Dá para ver direitinho que ele gosta. E onde meu pai estava, esse cara queria estar atrás. Passou uns dias, o sujeito mudou para a casa de frente à casa do meu pai. Todo o evento da igreja, Juninho, esse cara estava. Todo o evento da igreja. Começou o seminário, era o aluno mais aplicado do seminário. Participava de tudo.
tinha alguma viagem fora, ministração fora, ele queria estar em todas as viagens inclusas. Passou-se um tempo, ele abriu uma porta diferente da fé que a gente professa, espírita. O que ele queria fazer? O que ele queria fazer? E eu não estou falando uma coisa que eu acho, não. Ele falou, eu passei muito tempo perto do Senhor porque eu queria aprender como é que o Senhor faz. E assim está aplicando a mesma metodologia em outro lugar. Contrário àquilo que a gente professa. Você sabe quem são? Deu para entender que isso acontece? Deu para entender, Camila? Que tem pessoas maldosas que estão aqui no intuito de querer prejudicar? Hã? Como é que é? Tem esse detalhe. Ele pegou a câmera da casa, ele virou para o rumo da nossa casa, para acompanhar todos os nossos trâmites de ir, sair e voltar. Ô irmãos, olha para mim aqui. Eu sei que vocês gostam de ouvir assim, só mensagem de glória a Deus, aleluia, mas eu gosto de ensinar vocês a verdade. Isso aqui é a verdade. Tem gente maldosa que se faz de homem e de mulher de Deus no intuito de prejudicar você. No intuito de lesar o seu financeiro. É por isso que eu quero te dar para você uma palavra aqui hoje. Se alguém nessa igreja aqui, irmãos, pediu você cheque, pediu você dinheiro, sai fora. Pediu o carro emprestado, que seja o pastor, sai fora. Para depois você não perder a sua fé em Deus. Para depois você não ficar culpando a Deus o prejuízo que você terá. Que seja o pastor da igreja pedindo o seu carro emprestado. Não empresta. Não empresta. Porque depois que o prejuízo vem, não tem mais o que fazer. Posso ouvir um amém? Aleluia. Uma outra coisa que eu aprendo com você. Fala assim, eu preciso tomar cuidado com a falsa aparência de piedade. Não tenha medo da pessoa que é expressiva demais. Ela está sendo sincera. Tenha medo da pessoa que é bonzinha demais. Boazinha demais. Gentil demais. Essa sim você tem que suspeitar. Todas as pessoas que encostaram nesse lugar aqui, que era boazinha demais, moço, o prejuízo foi desse tamanho. Sim. No final, esfaqueou todo mundo. Por quê? Porque o do bonzinho você não desconfia. Você desconfia do que é o quê? Grosseiro demais. Do que é cara fechada demais. Isso aí é ruim demais. Mas sabe onde está a maldade? Naquele que pinta o papel de perfeito. Aí entra um texto que é perfeito nisso aqui. A palavra diz o seguinte, ó, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo, como se fosse um leão. Ou seja, ele imita a ideia de algo pleno. Ele dissimula a imagem. A gente tem um conceito que o diabo aparece com os dentão, com as garfas, Isso não é o diabo, não. Isso é algum filme que você viu. Algum filme que você viu por aí. O diabo não faz isso, não. O diabo, a Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz. Ele se transfigura na imagem de um anjo de luz. Com qual intuito? Trazer prejuízo para você. Mas o conceito que a gente tem é sempre algo alarmado, algo gritante. Ai não, agora é trem do diabo. Não, senhor. E você tem que lembrar o seguinte, o diabo em si, ele não usa a si mesmo, ele precisa de um corpo para poder usar. Ele precisa de um boneco para poder usar e apossar desse boneco e fazer então maldades em relação a isso. Toma cuidado com a falsa aparência e piedade. Bonzinho demais. Maravilhoso demais. Irmão, toda pessoa que é prestativa demais, ela está querendo alguma coisa. Ela só não te contou ainda. Toda pessoa que é prestativa demais da conta, ela quer alguma coisa que para ela é importante, você tem, e ela ainda não diz para você, mas ela vai querer ainda. Não existe isso não, irmão. A pessoa que larga de fazer as coisas dela, lá da casa dela, para ficar te servindo o tempo todo,
Ah, irmão, pelo amor de Deus, velho. Só se não tiver dois neurônios fazer sinapses um com o outro para entender que tem algum tipo de interesse por trás disso. A pessoa que larga as coisas dela para ficar te servindo o seu tempo todo, tem alguma coisa por trás. Mas sabe o que acontece? Nós não maldamos para essas coisas. Os nossos olhos não ficam atentos para essas coisas. Aí depois que vem um prejuízo, a fé nossa é abalada e a gente concentra aqui na fé. Mas sabe qual foi o problema? Você esqueceu da raiz. E isso é a raiz. Ou fala para mim aqui, se alguém te der um prejuízo financeiro de 20 mil reais, você tem paz para congregar? Você tem paz, Rafaela, para congregar? Não tem. Você tem paz, Elisama, para congregar? Você tem, Carla? Não tem. Então é preferível eu não deixar essa situação acontecer. Simples como a pomba, mas em contrapartida, prudente como a serpente. Outra coisa que eu aprendo com você, de pessoas que se escondem atrás do evangelho. Esses falsos crentes, eles vão fazer de tudo para causar divisões e escândalo dentro da igreja. Você sabia que quem mais divulga fofoca, prejuízo de igreja é o próprio povo da igreja? O povo de fora não tem muito acesso, não. Pesquisa aí agora aí para você ver. Tem uma página no Instagram que chama Fuxico Gospel. Pode pesquisar no Instagram para você ver aí. Tem o Crente Aranha, tem o Jaspion. Já viu já, Luciano? O que eles fazem? Eles ridicularizam os crentes. Os próprios crentes ridicularizam os próprios crentes. Procura aí, entra no seu Instagram e procura para mim aí, Fuxico Gospel. E acha para mim aí, se não é um site de fofoca de crente. E quem são os administradores? Crentes. Todo tipo de fofoca de qualquer pessoa que é famosa na internet está no Fuxico Gospel. Mas por que, qual que é a ideia disso aqui? Para mim são pessoas que se escondem atrás do evangelho, Zé Marcelo. Porque eu posso não concordar, mas eu nunca difamo o irmão meu. Eu posso não concordar com a atitude, o grau feito, mas em contrapartida, eu tripudiar crente, eu sou crente, pô. Mostra para mim aí um bandista criticando um bandista, não tem. Mostra para mim católico criticando católico, não tem. Mas tem crente que critica. Eu fico pensando assim, é meio lógico essas coisas. Não concordo com tudo de igreja mesmo, não. Mas o fato de eu não concordar não me dá o direito de o quê? Bater naquilo que é sagrado. É de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Eu duvido, se vocês não viram alguma página aí de meme da internet de zoeira com crente. E você pode olhar no perfil, é um crente. Aí eu te pergunto, isso faz as pessoas distanciarem ou aproximarem do evangelho? Distanciar-se. Você tem que tomar cuidado para essas coisas, não matar a sua fé. Porque no final são pessoas escondendo atrás do evangelho. Como diz a Bíblia, lobo vestido em pele de ovelha. Irmão, eu posso não concordar com um tanto de coisa de igreja. Eu posso não concordar. Mas eu criar uma página no Instagram e ficar ridicularizando o crente o tempo todo, não, aí não, senhor. Aí não, aí é demais. E por último, fala comigo assim, a aparência de devoção não garante integridade. O que é uma aparente devoção? Isso é uma aparente devoção. Geralmente é no tempo do louvor que eu gosto de fazer isso. Né? É porque todo mundo está, né, levantando as mãos, aí é a hora que todo mundo vê. Aí na hora que está todo mundo na hora do louvor, esse irmão está orando. Quando todo mundo senta para poder abrir a Bíblia, esse irmão está como?
cantando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que, Bruno? Aparência de devoção. Pastor, me dá um texto bíblico que isso acontece. Diz Jesus que os fariseus, eles ficam na praça fazendo o quê? Orando, Zé Marcelo, o mais alto possível para ser o quê? Notado pelas pessoas. Você tem que tomar cuidado com a falsa aparência de devoção. Porque você olha o menino que está ali sentado aí com a mão no queixo e fala, não é crente não. E você vê alguém que dobrou os joelhos e fala, isso aqui é crente, só pelo fato de uma aparência de devoção. E é nisso aí que você é enganado. É nisso aí que você se submete a pedir a alguém em oração que você nem conhece a história da pessoa e pede essa pessoa para colocar as mãos sobre a sua cabeça para orar e você nem sabe quem é essa pessoa, só porque aparentou uma devoção a Deus. E eu não sei se você sabe que na Bíblia Sagrada há uma importância sobre a imposição de mãos. Há uma autoridade sobre isso. Inclusive o conselho nosso aqui é sempre quando você for receber uma oração, chega aqui do AdSense. Ore assim com a pessoa. Abraçado com a pessoa. No caso, homem com homem, lógico. De mão. Mas colocar a mão sobre a cabeça, irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Sim ou não? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Com a falsa aparência da devoção. Eu bato o olho, logo tem todo o perfil que eu acho, não, esse aqui é crente. E às vezes não é. Geralmente é quem tenta provar algo, é que não é aquilo que quer provar. Porque quem é, não quer provar, já é. Amém ou não amém? Tá bom. Chega por hoje. Domingo tem mais. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Sabe qual que é a ideia nossa aqui da igreja? Te trazer uma palavra de edificação. Te ensinar uma coisa sem te enrolar, sem te emocionar. Trazer para você uma verdade bíblica sobre Jesus, mas no intuito de fortalecer o seu coração e você não ser enrolado. E sabe o que acontece hoje? Muitas pessoas são enganadas na onde? Infelizmente. Dentro, eu quero ouvir de vocês. E parece que gostam de ser enganadas. Porque quando alguém fala algo contrário àquilo que se prega, é tido como errado. Vamos orar junto comigo? Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor para o Senhor guardar meu coração. Guardar meu coração do homem enganador, da mulher enganadora, daquele que tenta persuadir meu coração no intuito de querer dissimular uma coisa que não é. Deus, eu sei que a gente é falho, pecador, miserável. Eu sei que todo mundo precisa de uma segunda chance. Mas também sei que nem todo mundo quer se arrepender e transformar a vida. E muitas dessas pessoas, elas buscam lugares que sejam alvos fáceis para trazer um prejuízo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, de não ser alvejados por pessoas assim, pessoas más que se aproximam no intuito de prejudicar, tanto na parte familiar, tanto na parte financeira. Deus, tudo que nós temos é a nossa família. São os bens mais preciosos que a gente tem, é a nossa casa. Então guarda a nossa casa de não ser persuadido dentro da casa do Senhor. Guarda o nosso coração para não ser persuadido no intuito de nos prejudicar. Deus, a tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, que o Senhor deu um dom aos homens, dom do discernimento do Espírito. Conceda a nós essa noite o dom de discernir a intenção do coração das pessoas, para que nós possamos proteger a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, para que possamos proteger a nossa saúde emocional e espiritual, a nossa saúde física. Deus, eu sei que o Senhor nos deu um coração de temor, de perseverança, de humildade, mas também o Senhor apresenta como o Senhor das guerras, aquele que nunca perdeu uma batalha. Coloca em nós equilíbrio no coração, para ser simples como a pomba, mas não perder a prudência de uma serpente. Deus, a nossa oração é muito objetiva nessa noite. Guarda o nosso coração do excesso da simplicidade. Em nome, amém.
Queria aproveitar também e orar nessa noite pelo uma moça chamada Gabriela. Ela vai passar por uma cirurgia. Pai, nós queremos orar pela Gabriela. Eu não conheço ela pessoalmente, mas o Senhor sabe quem ela é. Eu não sei qual que é a cirurgia específica que essa moça vai passar, mas nós queremos orar pelo médico dos médicos, que é o Senhor. Coloca a tua mão de poder, abençoa essa moça, que ela possa ver o Deus que capacitou o médico operando na vida dela. Nós cremos no milagre, mas nós cremos também que o Senhor usa médicos para poder curar pessoas. Através da medicina, muitas pessoas foram alcançadas. Por isso, essa noite, coloca a tua mão de poder sobre essa mulher, ajuda ela na saúde, fortalece, para que a doença possa servir de testemunho e mostrar que o Senhor continua operando, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Você que está num propósito de oração, vem aqui na frente, vamos orar por você. Você que quer começar um propósito de oração, que é isso, pastor? Orar, numa causa específica, eu não sei. Você que sabe qual que é a causa que para você é impossível e para Deus não. Vem aqui na frente, dobra os seus joelhos, belisca algo aí. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pai, eu oro nessa noite por essas pessoas que estão aqui na frente com os joelhos dobrados, pedindo uma causa ao Senhor que eu não sei qual que é, mas o Senhor sabe. A minha oração é: atenda a oração do teu servo, da tua serva. Se é uma porta fechada, abre essa porta. Se é uma porta que precisa ser fechada, feche essa porta. Se é uma cura, um milagre, uma assinatura, que o Senhor possa conceder a vontade e o desejo do coração desse homem e dessa mulher. A nossa fé e a nossa confiança está no Senhor. Por isso, nós queremos te apresentar cada coração, cada causa, cada pedido nessa noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome
misericórdia, graça e luz. Amém, queridos? A Camila vai dar um aviso aqui agora. Boa noite, igreja, graça e paz. Passando aqui para convidar vocês, né? A gente vai ter culto de casais sábado, 7h30. Vai acontecer lá no Aprisco. Qual que é o endereço lá, pastor? José de Castro Teixeira, 511, mas Paradiso. Fica bem aqui pertinho, acho que 2 quarteirões. Então a gente espera todos vocês, casados, namorados, sábado, 7h30 no Aprisco. Amém? A Tainá vai dar um aviso também. Mãe e filha, filha e mãe. Graças a paz, igreja. Um aviso em nome dos jovens que dia 20 desse mês a gente vai estar organizando uma noite de caldos, vai acontecer aqui na igreja. Então a gente espera todo mundo, vai estar tudo uma delícia. E no dia 20, não esquece, 7h30 aqui na igreja. Aleluia. Amém, queridos? Foram abençoados? Segura aí. Olha aqui pra mim, encerrando o culto já. Dizer pra você uma coisa importante que ficou para trás de eu falar aqui. Vai contratar alguém, contrate por competência. Vai contratar alguém, contrate por competência, não por amizade, não porque é crente. Vai emprestar um dinheiro, pede para a pessoa procurar uma agiota, não empresta dinheiro. Não empresta dinheiro, não empresta cheque, não empresta carro, não faz negócio, só pelo fato de ser crente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Está ligado no céu. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para tudo sempre. Guarde seu coração, guarde sua vida em nome de Jesus. Beijo, com Deus.